Glórias a Deus, aleluias. Já venho aqui com a leiturinha de mais uma palavra. Já venho ler eu aqui mais uma palavra para o seu coração, que se encontra lá em João 14. João 14, versículo do 1 a seguir. Aleluia, glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar a vós lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceste a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim? Credes-me, ao menos por causa das coisas, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai, e todo quanto pedires em meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Não vos deixarei órfão voltar para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais. Mas vós me verás, porque eu vivo em vós. Eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será
amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem e que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardarás as minhas palavras, e meu Pai o amará. E viver e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho vós dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vós ensinará todas as coisas, e vós falará, lembrar de tudo quanto vós tenho dito. Deixo vós a paz, a minha paz, vós não dou lá, dou como o mundo a dar, não. Se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarei por ti dito vós para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai vós, vamos nós daqui. Glorificado seja Deus. Meus amados, eu ia ler só alguns versículos, mas essa leitura é muito linda que eu resolvi, o Senhor tocou em meu coração para que eu lesse João 14 tudinho. A mensagem ela já começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizia isso aos seus discípulos porque muitos viam as maravilhas e os milagres que ele operava, e mesmo assim muitos não criam ainda, mesmo estando com Jesus e vendo as coisas que ele fazia, muitos ainda duvidavam e não criam. Meus amados, hoje não é diferente. Nós vemos aí os sinais e as maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas. E de tantas essas coisas nós vemos aí, desde alguns anos nós temos visto aí muitos acontecimentos aqui na Terra. Nós vem aí de gripe suína, vaca louca, doença do frango, muitas coisas nós temos visto. Febre amarela, dengue, chikungunya, tantas coisas, meus amados. E as pessoas ainda não vê e não crê e nem reconhece os milagres e as maravilhas que Deus tem feito. Por último, agora esta pandemia, a qual nós atravessamos aí, e nós estamos de pé. Será que as pessoas, como aqueles homens que andavam com Jesus, será que são tão incrédulos assim? Será que nós vamos continuar sendo incrédulos? Ou será que nós vamos crer? Como ele diz, não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, credes também em mim. Jesus está pedindo que nós cremos, porque Ele tem nos sustentado mediante essas tempestades que tem vindo, que nós temos atravessado. Pandemia é a mais recente. E outras a qual nós passamos aí. E as pessoas ainda não crêem e não enxergam os milagres e as maravilhas que o Senhor tem operado. Eu quero dizer para você que está aí cansado, oprimido e sobrecarregado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Jesus Cristo, pois Ele vai te tirar deste momento difícil. Sabe para quê? Para que você passe a crer que Jesus, como Ele fazia, Ele faz até hoje milagres e maravilhas. E grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida. Será que é tão difícil enxergar o quanto Jesus tem feito nas nossas vidas? Meus amados, na leitura bíblica de ontem, a escola dominical, nós vemos a palavra de Deus, foi lida lá em Ezequiel. Foi lida lá em Ezequiel 37, do 7 ao 10, Ezequiel 37, do 7 ao 10, e Ezequiel 47, do 1 ao 9. Meus amados, nós vemos o que o profeta Ezequiel falou. Eu vou ler aqui para você o livrinho da escola dominical e o que foi lido ontem na escola dominical. A leitura. Ezequiel 37, versículo 7 ao 10. Então profetizou como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremos. Essa mensagem se encontra lá em Ezequiel 37, versículo do 7 ao 10. Ezequiel 47, versículo do 1 ao 9. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam uma água de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desta a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior,
pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam uma água desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Meus amados, 1000 côvados é equivalente a 450 metros. Aleluia, glória a Deus. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde que quer entrar esse ribeiro. Meus amados, é uma leitura muito grande. Daí, o nosso pastor, ele dizia, a qual muitas pessoas se acomodam, e o qual essa palavra diz, muitas pessoas se acomodam com água nos tornozelos, muitas pessoas se acomodam com água no joelho, muitas pessoas se acomodam com água na cintura. Mas o que Deus quer é que nós nade, que nós se esforce nas águas profundas, que nós mergulhe nas águas profundas e se esforce. Nessa palavra nós temos que se aprofundar. Nós não devemos ficarmos aí apenas com migalhas, porque o nosso Deus não é Deus de migalhas. O nosso Deus não é Deus de pouco, é Deus de muito, de muita paz, de muita sabedoria, de muita abundância, de muito amor, de muita prosperidade, de muita misericórdia. O nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus de muitos. Como a palavra lá em João 14 vem dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está pedindo para que creiamos nele. O nosso Deus não é Deus de água nos tornozelos. O nosso Deus é Deus de águas profundas. Que cada um de nós busque mais, se aprofunde mais na palavra, no conhecimento, na sabedoria que Deus tem nos dado, na sabedoria que Deus tem para nos dar. O que Deus tem para mim e para você é muito mais do que migalha. Não se acomode com água no tornozelo, não se acomode com as migalhas. Busque, se esforce. Jesus está pedindo para que nós creamos. Se Jesus lhe deu um quarto, batalhe por uma sala. Se Jesus lhe deu uma moto, batalhe por um carro. Se Jesus lhe deu um sítio, batalhe por uma fazenda. Se Jesus te deu a vida, te deu a saúde, batalhe por ela. Batalhe pela sua salvação. Se Jesus te deu a vida, te dá saúde, batalhe pela sua salvação. Não se acomode com essas coisas do mundo aí, não. Quantas pessoas tem aí neste mundo, nesse momento, cheio de ressaca por ter brincado
2 ou 3 noites de carnaval, não sei quantas noites está já. Não se acomode. Busque a Jesus. O carnaval não tem nada para te oferecer, não. Depois do carnaval vem dor, vem sofrimento, vem dívidas, vem ressaca, vem perdas. Não se acomode com essas coisas do mundo, não. Mas busque as coisas de Deus, as coisas espirituais. No versículo 2 de João 14, a mensagem vem dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar a vós lugar. O Senhor foi preparar um lugar para mim e para você. Pois Ele está à porta e bate. Ele disse, Ele afirma que na casa do Pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você vai querer ficar aí no mundo? Ou você vai querer ir para o lugar que Jesus foi preparar para mim e para você? Você vai se acomodar com as coisas do mundo? Ou você vai ficar aí com água no tornozelo? E não vai ver o que Jesus tem mais e melhor para lhe dar? Não se acomode não, meu amado. Não se acomode, minha amada. Não se acomodem, jovem. Se você terminou o primeiro ano, se você terminou aí a sua escolaridade, batalhe por uma faculdade. Batalhe por algo maior. Pois você tem visto os seus pais, os seus avós com pouco estudo aí. Você vai querer ficar como seus pais, como seus avós, como seus bisavós aí? Ou você vai querer uma faculdade, uma medicina, uma formatura maior, um doutorado? Não se acomode, jovem, não se acomode, adolescente, pois muitas coisas virão. E vocês é o futuro do nosso Brasil, do nosso país, do nosso mundo. Não se acomode, jovem, não se acomode, criança. Busque, sonhe. Quando José sonhava, os irmãos deles riam. Não se incomode com as pessoas que estão rindo com os seus sonhos, não. Não se incomode com as pessoas que não estão vendo a sua prosperidade, não. Continue lutando, continue sonhando como José. José sonhava, os próprios irmãos dele riam dele. Daí, para a honra e a glória de José, jogaram José dentro de uma cisterna. Jogaram José dentro de uma cisterna. De repente o Senhor envia os mercadores, os homens que compravam escravo. Daí pegaram José, tiraram José da cova e venderam José para servir como escravo. Mas José ali estava apenas começando o seu reinado. Talvez você está aí numa escolaridade, talvez você está numa simples escola. Não se incomode, talvez você está num momento simples. Não se acomode. Jesus tem mais para lhe dar. Não se acomode. Sonhe, busque, realize. Porque o Senhor quer que você sonhe, quer que você busque, para que todos os seus sonhos, todos os meus sonhos sejam realizados. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar a vós lugar. Vou preparar a vós lugar. No versículo 3, olha o que diz a mensagem. Se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O Senhor foi preparar uma morada para mim e para você. O Senhor foi preparar algo maravilhoso para nós. O Senhor tem algo preparado para mim e para você jovem. Não pare a sua caminhada. Se você aceitou a Jesus aí, jovem, se você aceitou aí, adulto, não sei qual a sua idade, o que você é, jovem, adulto,
adolescente, senhor, ancião, se você começou uma caminhada com Cristo, se você começou a fazer algo e você não realizou ainda, vai em frente. Os sonhos de José foi realizado. Mas para que José realizasse todos os seus sonhos, José passou por batalha. José foi acusado de ter assediado uma mulher. Não se incomode com as acusações. O Senhor Deus nos protegerá e nos colocará em lugares de honra. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas maiores e melhores. Ele disse, eu vou preparar lugar. E o lugar qual o Senhor tem preparado para mim e para você, nós vamos receber. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não. Hebreus 6,18, no meio do versículo, a mensagem de Deus diz que é impossível. É impossível que Deus minta. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus amados, daí muitos estão aí acomodados. Eu terminei meus estudos, vou ficar quieto. Não se acomode. Não se acomode. Eu não sabia ler, eu lia gaguejando, eu não sabia ler. Hoje eu já trago algumas explicações além da leitura. Eu não sou um pregador ainda, mas o Senhor fará de mim um pregador, para que eu venha aqui e traga essa explicação em João 14 ao seu coração, com mais sabedoria, com mais inteligência, e que a mensagem toque o seu coração. Mas para que a mensagem venha tocar no seu coração, aceite pelo menos a leitura dessa palavra, enquanto o Senhor está me preparando para que eu traga ela com mais sabedoria. Porque Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Pois vou preparar vós lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós não sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Não se acomode. Olha o que Jesus diz, não se acomode. Não se acomode com água no tornozelo. Ouça o que Jesus diz aqui em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, para que nós tenhamos a nossa morada segura, eterna. Meus amados, é difícil, diante de tantas as dificuldades, diante de tantas as perseguições. O mundo hoje, o inimigo, ele tem perseguido pessoas, tem usado pessoas para perseguir umas às outras. Em palavras, em olhares, em atitudes, em desprezo. Nós vemos hoje a maioria das pessoas que não tem emprego, eles recorrem aos políticos. Eles recorrem aos políticos por um emprego.
E tem pessoas que passam 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquele político ganha uma eleição e não dá o emprego. Aí ele volta de novo, promete, e as pessoas continuam votando neles em busca de um emprego. Meus amados, José sonhou e José alcançou. Talvez se você tem buscado naquele político e ele não tem te dado o teu emprego, continue orando, continue buscando a Deus, porque Deus vai desinquietar político, Deus vai desinquietar empresário para te dar aquele emprego que tu tem sonhado. Deus vai desinquietar pessoas para dar o emprego que você necessita, para que você dê um futuro melhor para a sua família. Não se acomode com água nos tornozelos, não. Vai às águas profundas, desça as águas, pois o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. O Senhor tem coisas maiores para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas. Não nos acomodemos. No versículo 7, se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nós basta. Ele dizia só que queria ver o Pai, era o que bastasse. Era o que bastava. Meus amados, eu não sei qual o tamanho do seu sonho. Eu não sei qual o tamanho do desejo do seu coração. Mas eu te digo, se você crer, Jesus realizará o desejo do teu coração. Nessa mensagem mais adiante, nós vemos que ele diz que se você pedir, ele fará. Jesus fará na sua vida. Até o impossível. Até aquilo que você não pediu, Jesus fará. Porque Filipe fez uma pergunta, disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele queria ver, andando com Jesus, andando com o Pai, com o Criador. E ele não acreditava ainda. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me estende conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Jesus estava ali em forma de homem, mas ele era o Pai. Meus amados, talvez Jesus tenha feito tantas coisas, como eu disse no começo dessa mensagem. Jesus tem feito tantas coisas por nós. Veio a vaca louca, veio doença da vaca, do porco, da galinha, do peixe, como as 7 pragas do Egito. Veio tantas coisas. E o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Será que como Felipe, como Tomé, nós ainda estamos como Tomé e como Felipe? Diante de tantas coisas que nós vemos passar, nós vemos pessoas ser ceifadas aí todos os dias. Todos os dias nós vemos pessoas ser ceifadas aí. Jovens, pessoas jovens sendo ceifados. Por quê? Porque não crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitos não crêem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é aquele que vai nos conduzir até o Pai para a nossa salvação. Muitos ainda estão aí incrédulos. Muitos não querem aceitar essa palavra. Quantas vezes Jesus enviou pessoas a vir até a mim? E eu me arrependo de não ter aceitado a Jesus há mais tempo, para que hoje eu venha reconhecer o quão grande o amor de Jesus para comigo, o amor de Deus para comigo.
O maior amor foi Deus ter entregado o seu único filho, por amor de mim, por amor de você. Daí, será que você ainda está como Tomé e como Felipe, vendo tudo isso acontecer? Quantas pessoas foram nesta pandemia ao seu redor? Conhecidos, amigos, talvez até parentes seus. Quantas pessoas foram? Jesus voltou para muita gente, mas Jesus não voltou para você. Será que você poderia ir nesse vídeo e dizer amém, glórias a Deus? Será que nesse vídeo você poderia agradecer a Deus e dizer: Jesus, obrigado por ter me sustentado, mesmo eu sendo ingrato, mesmo eu sendo um Felipe, mesmo eu sendo um Tomé da vida, mesmo eu sendo um Tomé dos dias de hoje, mesmo eu sendo um Felipe. Pai, perdoa os meus pecados. Peça sabedoria a Deus, a Jesus. Aqui no versículo 13 de João 14, ouça o que diz, versículo 13 e 14. Perdão, vou começar do 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. O 13. E tudo quantos pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não se acomode. Jesus está aqui autorizando para eu e você, nós pedimos, porque o Pai tem para nos dar. Tudo que nós pedimos, tudo que nós pedimos, o Senhor nos fará. Mas isso é no tempo dele. Se você sonhou, você pode pedir e continue sonhando. Jesus realiza os meus sonhos para a honra e a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, vem realizar os meus sonhos para que pessoas vejam a glória de Deus na minha vida e passe a crer. Pessoas que vão ver esse vídeo, eles vão entender o que Jesus fez na minha vida. Muitos amigos meus que vi esse vídeo, eles vão ver a glória de Deus na minha vida. A transformação que Deus fez há 8 anos, 9, 10 anos atrás. Eu era apenas um alcoólatra. Eu não tinha jeito aos olhos dos homens. Eu não tinha jeito. Eu vinha de 27 anos, viciado no álcool. Eu tive percas dolorosas. Hoje ainda dói. Eu tive perca. Eu perdi pessoas, eu perdi família. Eu perdi amigos. Eu perdi muitas pessoas. Mas eu estou aqui contando. E se você viu e sabe quem sou eu, quem era eu, e hoje você me vê aqui eu falando de Jesus, você sabe quantas vezes eu não acreditei. Eu aceitei a Jesus em 2002, no município de Mossoró, um povoadozinho chamado Lagedo. Na época, lá o dirigente era o pastor Lindenberg. E eu falando com o meu pastor aqui da cidade de Caraúbas, procurando saber do meu irmão Lindenberg, do dirigente Lindenberg, e ele falou que nesta pandemia ele foi ceifado pelo Senhor. E eu, me lembrando de quantas vezes o pastor Lindenberg pelejou comigo e eu afundado no álcool, eu ia para a igreja, mas eu não tinha força. Eu não tinha força, meus amados.
Eu não tinha forças de abandonar o álcool. Mas Jesus, em um momento de angústia, um momento de dor, de aflição, de perca, eu aceitei a Jesus verdadeiramente. Dia 19 de dezembro fez 7 anos que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E de lá para cá, eu não precisei mais de álcool para afogar as minhas mágoas, as minhas dores. De lá para cá, eu não precisei mais me afundar no álcool para me alegrar. Por quê? Porque Jesus é a minha alegria. Jesus é a minha força. Jesus é o meu socorro. É a minha fortaleza. Jesus é o meu refúgio, é o meu abrigo. Jesus é tudo na minha vida. Porque Ele foi lá e me tirou. Quando todos me abandonaram, quando todos me desprezaram, Jesus foi lá, pegou na minha mão e disse: filho, eu te amo. Muitos me chamavam de sem futuro. Eu não tinha mais jeito. Jesus foi lá e me pegou pela mão e me chamou de filhinho. E aqui estou eu anunciando essa palavra lá em João 14. João 14, 14, olha o que diz. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. No 15. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Eu não guardo todos esses mandamentos que estão aqui, sabe por quê? Porque eu estou na carne. Mas Jesus sabe do meu esforço. Jesus sabe o quanto eu tenho me esforçado. Jesus sabe o que eu tenho pedido a Ele. Talvez eu tenha pedido coisa tão pequena para Jesus. E Ele tem grandes coisas para me dar. Para me presentear. Sabe por quê? Por amor, por misericórdia. Porque pela carne nós não temos nem um privilégio pela carne. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos presenteado. O Senhor tem feito por nós aquilo que nem mesmo nós acreditamos. E grandes coisas o Senhor ainda tem para nos dar, para nos fazer. Meus amados, até aqui me usou o Senhor. Eu li essa mensagem todinha, mas eu deixei aqui apenas algumas explicações dentro dessa mensagem. E eu quero dizer a mensagem aqui que fica ao seu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não seja um Tomé, não seja um Felipe. Continue sonhando como José. Continue sendo um sonhador. Não deixe que pessoas destruam os seus sonhos. Porque os irmãos de José tentaram destruir os sonhos dele. Os irmãos de José tentaram destruir o sonho dele, jogaram ele dentro de uma cisterna, mas eles próprios foram lá e tiraram. Meus amados, comigo não foi diferente. Comigo não foi diferente. A história de José, ela reflete todos os dias na minha vida o que eu passei. Eu ainda não realizei os meus sonhos, ainda. Mas eu tenho depositado. Um dia em minhas dores, em minhas angústias, eu pedi ao meu Deus que não deixasse cair lágrimas dos meus olhos. Mas o Senhor sabe que aquelas lágrimas que estão guardadas, que eu não tenho forças de derramar, elas estão guardadas e todos os dias eu choro dentro de mim. As percas, as dores, as angústias, as aflições que eu tenho passado, meu Senhor Jesus, Ele tem visto. E o Senhor vai fazer por mim, não porque eu tenha nenhum merecimento, mas para a honra e a glória dEle, ainda mais do que Ele tem feito na minha vida. Se você me conheceu há 10 anos atrás, você sabe do que eu estou falando. E se você não me conheceu,
Um dia eu vou contar. Quando o Senhor, eu tenho orado ao Senhor para Ele me preparar para que eu conte o meu testemunho. É muito doloroso. Mas eu peço ao Senhor que Ele me prepare e no tempo dEle, Ele vai me preparar e eu vou contar o meu testemunho. É muito doloroso o meu testemunho. Percas, dores, angústias. Eu passei por tudo isso. Por causa da minha desobediência. Porque o Senhor enviou pessoas. Mas como diz lá em Eclesiastes 3, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Daí então chegou o tempo de eu aceitar a Jesus e Ele começar a transformar a minha vida. Porque a transformação que Jesus fez na minha vida foi linda. Eu glorifico ao meu Deus todos os dias pelo que Ele tem feito por mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Por isso eu digo, não se turbe o vosso coração diante das dificuldades, diante das dores, das angústias, diante do que você está passando. Eu quero dizer a você, se você não adotou alguém como seu filho de oração, adote alguém como seu filho de oração e ore por aquelas pessoas, ore por aquela pessoa. Talvez no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Ou você passou em algum canto e viu alguém necessitado de oração. Ore por aquela pessoa. Adote ela como filho de oração e ore por ela todos os dias. Sempre que você se ajoelhar, ore por alguém. Para que o Senhor venha se agradar do sacrifício que você tem feito por alguém. Talvez se você não souber orar, apenas diga, Senhor, aquela pessoa que eu vi lá, Senhor, chega com providência na vida dela. Se você não quiser orar, ajoelhar ali, tirar 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto da sua oração, apenas apresente. Senhor, eu te apresento aquela pessoa ao Senhor. Chega com providência na vida dela. Basta você dizer isso, que o Senhor vai saber quem é e o que aquela pessoa necessita. Fique com essa mensagem em João 14, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes em Jesus, pelo menos. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, Deus da glória, Deus Pai, Deus misericordioso, Deus Criador do céu e da terra, Pai. Eu me apresento diante de Ti e Te apresento aquelas pessoas, meu Pai, que se encontram enfermos em mesa de cirurgias, em hospitais, em suas casas, enfermos, meu Pai. Pai querido, eu Te apresento, meu Pai, aqueles que se encontram nos presídios. Pai querido, eu Te apresento aquelas mães que têm orado pelos seus filhos. Eu Te apresento aqueles filhos que têm orado pelos seus pais, pelas suas mães, pelos seus avós. Pai querido, eu Te apresento aquelas pessoas que se encontram do lado dos idosos. Pai querido, eu Te apresento aquelas pessoas que cuidam dos idosos, Pai. Dê sabedoria a eles, dê paciência. Para que um dia, como eles estão cuidando de alguém, alguém cuide deles, meu Pai. Cuide dos seus idosos, cuide de alguém que está do seu lado. Como Jesus tem cuidado de você, cuide de alguém que está do seu lado. Mesmo que aquela pessoa não agradeça, lembre-se que Jesus está vendo o seu cuidado, o seu carinho, o seu afeto por aquela pessoa. Querido, amado Pai, abençoa os meus vizinhos de cá, de lá, de todos os lados. Abençoa todos os meus vizinhos, meu Pai. Pois eu sei que tem vizinhos aqui enfermos, meu Pai. Pai, abençoa eles, meu Pai. Cura a enfermidade da vida deles. Cura, meu Pai, dando sabedoria, meu Pai. Abençoa as criancinhas dos meus vizinhos. Abençoa todas as crianças do Brasil e do mundo. Abençoa os jovens, os adolescentes. Abençoa a todos em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, Pai, aquela pessoa que se encontra em situação de rua, meu Pai. Pai, abençoa aqueles que estão festando o carnaval, meu Pai. Dê sabedoria a eles. Tire ele do meio do carnaval, do meio dessa loucura, meu Pai. E traga para a tua casa, Senhor. Transforma a vida deles, meu Pai, como o Senhor transformou a minha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pai, gratidão pela vida e por tudo que o Senhor tem me feito, Pai. Gratidão porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso.
Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida e eu tenho certeza que o Senhor fará na vida de muitas pessoas. Glorificado seja Deus para todo o sempre. Amém e graças a Deus. Graças te dou, meu Pai, pela vida e por tudo que o Senhor tem me feito.